A aula da Escola Bíblica Dominical online sobre entender a graça de Cristo. Antes de falarmos sobre a graça, temos que contextualizar, falar um pouquinho mais a respeito da lei. Durante a história bíblica, nós tivemos o período de Adão até Moisés, um período que não houve uma lei expressa. O período de Moisés até a primeira vinda do Senhor Jesus, o período que foi o período marcado como da lei, e o período da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, o período da graça, o período da dispensação da graça. Então, o homem pecou no Éden e ele foi destituído da glória de Deus. Tanto é que o homem, agora Adão e Eva, viram que estavam nus, tiveram vergonha. A glória de Deus saiu deles. Então eles ficaram distantes de Deus. Isaías 59 vai falar que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então agora o homem, ele passou a se reproduzir sobre a face da terra com a natureza caída, uma natureza distante de Deus. Eu falo que esse homem agora que está se reproduzindo na face da terra, povoando a terra, ele já vem com um defeito de fábrica, que é estar longe de Deus. Ele está distante de Deus. Pela natureza humana, uma natureza caída. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O relacionamento para com Deus deve ser um relacionamento no espírito. E agora esse homem caído, ele com a natureza carnal, ele fica impossibilitado de se relacionar com Deus. Então, por meio de Moisés, vai falar em João 1, verso 17, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, por Moisés, o homem recebe a lei, o primeiro legislador. O homem recebe uma lei. E a lei, ela tem algumas finalidades. E algumas que eu vou destacar aqui. A lei queria a obediência do homem. Mostrar para o homem a vontade de Deus. Em Deuteronômio 28, vai falar lá das bênçãos decorrentes da obediência. Ou seja, a finalidade da lei é requerer do homem a obediência. A lei, ela é uma sombra da graça de Cristo. Em Hebreus 10:1 vai confirmar exatamente isso, que a lei é um tipo, uma sombra da graça de Cristo, de uma lei posterior em Cristo. E a lei, ela é um tutor que nos levou até Cristo. Em Gálatas 3, do verso 23 ao 27, vai dizer que a lei nos guiou até Cristo. A lei aponta para Cristo, nos guiando até Ele. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a salvação ela sempre foi mediante a fé. No Antigo Testamento, aquele crente ele era salvo porque ele cria no Salvador que viria, no Messias prometido. E agora no Novo Testamento, nós somos salvos por crer no Salvador que já veio e voltará. Então, dito isso, muita gente tem acreditado que o fim da lei é Cristo e usa essa passagem de Romanos 10:14 de uma forma muito errada para defender uma anarquia gospel, para defender que agora está liberado pecar e viver de qualquer maneira, que a graça vai suprir. Realmente a graça ela é maior e ela supre uma multidão de pecados. Mas a graça inaugurada em Cristo Jesus não me capacita para viver uma vida de qualquer jeito, uma vida na carne. Então Romanos 10:14 vai dizer que o fim da lei é Cristo, sim, mas não é qualquer tipo de lei. O fim da lei de Moisés é Cristo, mas isso não tirou de foco a obediência. Em Hebreus 7, a partir do verso 14, vai falar que quando há mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Antigamente, na antiga aliança, no Velho Testamento, na antiga aliança dada por Moisés, o sacerdote era da ordem de Levi. E agora, na nova aliança em Cristo, o sacerdócio é da ordem de Melquisedeque. Então houve, isso é um outro assunto, vou falar em outra aula, o sacerdócio de Levi, o sacerdócio de Melquisedeque, mas Cristo é o novo sumo sacerdote de uma nova aliança, vinda da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele que recebeu o dízimo de Abraão, era rei e sacerdote de Salém, um tipo que aponta para Cristo,
ou uma teofania, uma aparição de Cristo na antiga aliança. Então o sacerdote de Cristo, ele já foi mostrado, prefigurado a Abraão, na figura de Melquisedeque. Então Jesus é o sumo sacerdote de uma nova aliança. Como ele é o novo sumo sacerdote, há sim uma mudança de lei. Agora não é mais a lei de Moisés em vigor, mas é a lei de Cristo Jesus. E há diferenças, sim. A lei de Cristo Jesus, a gente vai ver que ela sofreu um upgrade comparado à lei de Moisés. Ela elevou o patamar. Lá em João 13:34, Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, ele está dando um novo mandamento, ele está reformulando a lei, a antiga. Em Mateus 28, do verso 19 ao 20, vai falar no verso 20 assim: ensinando-lhes a obedecer tudo o que lhes ordenei. No verso 19, Jesus está mandando ir os discípulos às nações e pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20 vai falar assim: ensinando tudo o que lhes ordenei. Ou seja, a obediência ela não é tirada de foco na nova aliança, no período da graça. Jesus enfatiza a obediência, mas ele dá um caráter, ele eleva o grau da lei. Lá em Mateus 5, do verso 21 ao 26, o 21 vai começar assim: o Senhor Jesus ele está falando: ouviste o que foi dito aos antigos. Ele se refere à lei e aos profetas. Aí no verso seguinte ele fala assim: eu porém vos digo, no verso 22. Ou seja, ele está elevando o patamar da lei. Ele vai falar que não basta somente não cometer homicídio. Eu não posso mirar com meu irmão, porque aí eu já pequei contra ele. Não basta eu não cometer adultério. Eu não posso cobiçar na minha mente. Se eu fizer isso, já cometi adultério. Então, o padrão da lei em Cristo, ele subiu de patamar. Ficou mais difícil. Mas a lei, ela veio para mostrar ao homem que a obediência que o homem devia a Deus, esse homem nunca ia conseguir, porque ele necessitava de um Salvador. Ele necessitava de alguém que cumprisse essa lei no seu lugar, porque a lei de Deus ela é santa, ela é perfeita e ela é espiritual, porque ela vem de Deus. E como é que um homem carnal, na antiga aliança, poderia cumprir aquilo que é espiritual? Não teria como, ele iria falhar em algum ponto. Então o homem, por si só, ele não poderia cumprir a lei que foi dada por meio de Moisés. Então a lei, como vai falar em Gálatas, ela foi um tutor, ela nos direcionou, ela nos apontou até Cristo. Mas Cristo Jesus, ele vai mudar esse panorama. Por isso que em João 3, o próprio Senhor Jesus, ele fala para Nicodemos: olha, você tem que nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Agora ele está falando do novo nascimento. Quando nós, novas criaturas, nós nascemos de novo, o próprio Espírito de Deus recriou o nosso espírito. Nós temos a natureza agora do próprio Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, vai falar que nós somos participantes da natureza divina. Isso acontece no novo nascimento. Então, quando o homem ele nasce de novo, a natureza dele é trocada. Ele não tem mais a natureza do primeiro Adão, a natureza caída. Ele tem a natureza do último Adão, Cristo. E porque ele tem a natureza de Deus agora, ele é capacitado pelos céus a cumprir a lei que o próprio Senhor Jesus deixou, que é a lei de Moisés com um plus, com o algo a mais. Agora essa lei que ficou mais difícil, esse crente ele é capacitado internamente no novo nascimento a cumprir a lei de Deus. É claro que quando o espírito humano ele é recriado no novo nascimento, eu estou falando do espírito. O homem ainda vai estar sujeito à mesma carne, aos mesmos pensamentos, às mesmas emoções, porque o corpo dele e as emoções dele não foram recriados. O que foi recriado é o seu espírito no novo nascimento. Agora o homem ele é um ser
espiritual, mas ele ainda está dentro desse corpo, sujeito às mesmas emoções e pensamentos. Então nós somos convidados a andar uma vida no Espírito, uma vida segundo a direção do Espírito Santo. Em Romanos 8, do verso 3 ao verso 4, vai dizer assim: a lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza da natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana e pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Quando nós nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. A natureza do pecado não tem mais domínio sobre nós, porque passamos a ser um ser espiritual e não mais um ser carnal. Mas ainda vai ter um duelo, um embate ali entre a carne e o espírito. Mas nós teremos forças, capacidades dadas por um espírito agora recriado, tal qual a natureza de Deus é, dentro de nós, para poder viver e andar na obediência que é requerida por meio do próprio Senhor Jesus em sua palavra. E avançando nesse entendimento, a lei ela veio e requereu do homem uma obediência. A lei requereu uma obediência, mas esse homem, com a natureza pecaminosa, era impossibilitado de cumprir a lei que era espiritual. A lei ela veio para evidenciar o estado caído do homem e que ele necessitava de um Salvador que cumprisse a lei no seu lugar. Alguém que fosse um homem para substituir esse homem. Um homem pecou, Adão. Então, esse homem ele tinha que pagar o preço do pecado pela natureza caída. Então, Deus envia o seu Filho, o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo encarnado, Jesus Cristo, homem, agora ele encarnou em figura humana e não usou das qualidades de ser Deus para ter alguma vantagem nessa terra, não. Esse homem, ele habitou entre nós e ele nos substituiu. O preço do pecado, que é a morte, deveria recair sobre mim e sobre você, mas ele recaiu sobre o próprio Senhor Jesus. Ou seja, houve uma substituição. Essa é a doutrina da substituição. Um homem pagou o preço no meu e seu lugar. O preço com a morte, porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas não só isso. Em Cristo Jesus não tivemos somente perdão dos pecados, porque o perdão nós tínhamos também na antiga aliança, quando o homem oferecia um animal ali pela consequência do seu pecado. Mas porque Jesus, ele é um Deus, e somente a um Deus é dada a capacidade de salvar. Esse Deus também salvou o homem. Na ressurreição, Cristo Jesus nos deu a capacidade de sermos salvos pelo fato de crer na sua obra consumada. Efésios 2, do 8 ao 9, vai dizer que a salvação ela é pela graça, mediante a fé, mediante o fato de crer. E isso não veio de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então a graça salvífica, a graça para salvar, não é algo que nós fazemos para merecer, mas é porque Cristo fez. E com isso nós somos justificados, nos tornamos uma nova criatura. E agora a natureza de Deus está presente dentro de nós e nós podemos, por causa de uma compatibilidade de natureza, cumprir o mandamento de Deus que é espiritual, porque nós somos seres espirituais e agora sim podemos adorar o próprio Deus em espírito e em verdade, porque a nossa própria natureza não é mais carnal, mas é a natureza dos céus. Amém? Então, que eu posso dizer que a lei ela era má? Não. Romanos 7, verso 16, vai dizer que a lei não era má. Ela veio para evidenciar a natureza caída daquele homem, da antiga aliança. Então, quando nascemos de novo, agora com o espírito recriado, somos seres espirituais. Então, somos capacitados por Deus, com o nosso espírito, para podermos cumprir tudo aquilo que Deus determinou na sua palavra. Romanos 7, o apóstolo Paulo vai falar aos romanos,
da dualidade que existe entre a carne e o espírito. Ele fala que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que ele quer, ele não faz, e o mal que ele quer, ele faz. Ali tem uma dualidade, uma luta entre a carne e o espírito. Mas em Gálatas 5:25, nós somos chamados à mesma orientação pelo mesmo apóstolo somente ao povo de Gálatas. No capítulo 5, verso 25, diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Quando nós alimentamos nosso espírito, que nós somos agora seres espirituais e não como o primeiro Adão, alma vivente, mas seres espirituais em Cristo Jesus. Então, quando nós andamos na dimensão do espírito, nós subjugamos os feitos da carne. A tentação ainda vai vir, o pensamento errado ainda vai vir, as emoções contrárias à palavra de Deus ainda vão vir, porque ainda estamos sujeitos a esse corpo com a mesma mentalidade, mas nós levamos cativa a nossa mente a mentalidade da palavra de Cristo. Paulo vai falar que nós temos que sofrer um processo de metanoia, que é uma mudança de mente, levar a nossa mente cativa à palavra de Deus. Romanos 8, olha como é que nós somos agora seres espirituais, porque o próprio Espírito de Deus testifica coisas ao nosso espírito. Agora há um relacionamento, uma intimidade, uma comunicação, porque Deus não podia se comunicar com um homem que era carnal. Então Romanos 8, do verso 16 ao 18, vai falar assim: o Espírito Santo testifica, afirma, comprova com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque a natureza mudou. Agora sim, seres espirituais. O próprio Espírito de Deus comunica coisas ao nosso espírito. E uma dessas coisas é que nós somos filhos de Deus. Em 1 Coríntios 15, do verso 45 a 49, vai falar que nós somos feitos à imagem do último Adão. Não uma imagem carnal. É claro que isso vai ser uma realidade na glorificação do corpo, no arrebatamento da igreja, que seremos transformados de um corpo mortal, que é o nosso atual, para um corpo glorificado, da mortalidade para a imortalidade. Mas isso é uma realidade futura, na glorificação, no arrebatamento da igreja. Mas um pouquinho antes, fala que nós somos feitos à imagem do último Adão, que é Cristo. A imagem de Cristo está estampada em nosso espírito. Nós somos um com Ele. Tanto é que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Em Romanos 8, 2, vai falar assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Moisés, o homem nunca conseguia cumprir. Então ele chega a falar, o apóstolo Paulo aos Romanos, que era uma lei do pecado, uma lei da morte, porque o homem não cumpria, porque era uma questão de natureza. A natureza caída do homem não podia cumprir aquilo que era divino. Então, a lei inaugurada em Cristo, a lei do Espírito e da vida, me livrou da lei do pecado e da morte. Cristo Jesus morreu no meu e no seu lugar. Ele nos substituiu. E ele trouxe na sua ressurreição a capacidade de nos tornarmos filhos amados, participantes da natureza divina. A graça, ela não veio nos dar uma licença para pecar, não. Em Romanos 6, verso 1, vai ficar muito claro: que diremos, pois, que agora podemos pecar à vontade? O apóstolo Paulo vai falar: de maneira nenhuma. Então a graça, ela não é um passaporte para o pecado, não. A graça é uma força capacitadora que me faz andar segundo aquilo que Cristo cobrou de mim, que é a obediência. E agora num patamar superior à lei dada por Moisés. Então, porque há uma compatibilidade de natureza minha com Deus, através do novo nascimento, eu sou capacitado a cumprir a lei de Deus. Amém? Em Efésios 4, no verso 7, Efésios 4 está falando dos dons ministeriais. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor. E vai falar assim:
no verso 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça, mostrando uma força que me capacita para o desempenho dos dons ministeriais. Mas não só isso. Em 1 Coríntios 15, verso 10, fala assim: mas pela graça de Cristo, Paulo falando, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Os apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando da capacitação dada pela graça, que por causa dessa capacitação, ele trabalhou mais do que os outros apóstolos. Então, a gente vê que a graça é uma força empoderadora, uma força capacitadora. Agora, para viver o melhor de Deus, andar em obediência e santidade, e ele me capacitando para também o serviço cristão. Na lei, a natureza humana, ela prevalecia. Na graça, Deus muda a raiz, ele muda a natureza humana. E porque ele muda, eu sou capacitado a viver de acordo com o que ele exige de mim na sua palavra, a viver uma vida de santidade, uma vida de obediência. A graça não é somente para o ato inicial, a conversão e a justificação, não. A graça, mas ela é também para o processo de santificação, a caminhada da vida cristã. Quando nós nos convertemos, nós passamos pela porta, que é Jesus. Mas Jesus também, ele é o caminho. E nós percorremos esse caminho da vida cristã rumo à maturidade na vida cristã, e existe uma graça também para o caminho. É a graça capacitadora. Nós temos a graça inicial da conversão, que é a graça salvífica. No caminho, a graça capacitadora. E no final de tudo, na salvação, nós teremos a glorificação do corpo. Então, são três processos. A conversão, quando eu passo pela porta estreita. Jesus, ele é a porta. Mas ele também ele é o caminho. Ele é o caminho que vai fazer com que eu ande em santidade, me capacitar. E existe uma graça para passar na porta. Existe uma graça para percorrer o caminho. E vai ter uma graça futura na salvação e posterior glorificação do corpo. Amém? Então, em cada etapa da vida cristã, existe uma graça. Tanto a graça salvífica para a conversão, quando eu me converto a Cristo Jesus, quando eu aceito a obra dele na minha vida, quando eu creio no que ele fez por mim, eu sou justificado, eu sou feito uma nova criatura. E ali eu sou livre da condenação do pecado. No caminho, eu sou livre do poder do pecado. No processo de santificação, que é o caminho, eu sou livre do poder do pecado. E na glória futura, eu serei livre da presença do pecado. Cristo Jesus é o mesmo que concede graça na conversão, no caminho e na glorificação. Amém? Em Hebreus 4,16 vai falar assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados a todo tempo. Algumas versões vai falar em tempo oportuno. A graça não é só para eu esperar cair para ter graça para me levantar. Eu creio nisso, mas a graça também vai me empoderar para eu não cair. Olha o que diz lá em Judas 1, verso 24. Judas só tem um capítulo. No verso 24 diz assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis perante a sua glória. Existe uma graça de Cristo que nos guarda de tropeçar. Mas se você tropeçar, há também Cristo Jesus, o advogado fiel, que te levanta, que te coloca de pé. Existe uma graça para o caído levantar, e existe uma graça para aquele que está de pé não cair. A graça nos empodera para viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Por que a necessidade de entender sobre a graça? No próprio capítulo, no livro de Judas, capítulo 1, verso 4, diz assim: porque se introduziram alguns homens que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução. Algumas versões vai estar escrito assim: que pervertem a graça de Deus e negam a Deus, único dominador
e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ou seja, Judas ele está falando no verso 4 que entraram alguns homens ímpios e distorceram o entendimento da graça. Então hoje, no tempo presente, a gente ouve algumas pregações a respeito da graça que são verdades, mas não ouve a totalidade. A gente ouve muito sobre a justificação, mas e o caminho, que é a vida de santidade? E existe uma graça que nos capacita a viver essa vida de santidade. O próprio texto de Hebreus 4,16 vai falar que nos acheguemos ao trono da graça para achar ajuda em tempo oportuno. Então existe uma graça de Deus que faz o ímpio sair do seu caminho e entrar pela porta estreita, e faz agora esse ímpio que passou pela porta percorrer um caminho de santidade, e depois uma graça que vai nos levar para a salvação, para a glorificação dos nossos corpos. Durante essas 3 fases da vida cristã, a graça ela se manifesta ao homem, tanto para trazê-lo para a conversão, como para fazê-lo percorrer o caminho, como para futuramente o corpo desse homem ser glorificado. Então, há sim uma necessidade da cristandade atual entender sobre a necessidade de compreender a graça de Cristo, a graça na sua totalidade, e não somente versículos isolados que constroem uma falsa doutrina. No tempo de Judas, homens ímpios, olha o que a Escritura diz, homens ímpios se introduziram na igreja. E a gente vai ver na história da igreja cristã, em 2000 anos de igreja, de cristianismo, doutrinas que se levantaram, arianismo, marcionismo, que tentaram perverter, destruir o conceito de graça. Mas sempre houveram homens na história que se levantaram com a sã doutrina, com a palavra escrita, e trouxeram luz a esse entendimento. E nesse tempo, é tempo de eu e você entendermos e compreendermos a graça de Deus em sua totalidade, para que venhamos a viver, consequentemente, uma vida cristã de obediência. A graça que me salvou é a mesma graça que me capacita a andar em obediência.